tarde a todos. E aí, galera? Estamos de volta depois de um longo período fora daqui. Quase 2 meses sem vídeo. Criamos o canal no final do ano passado e demos uma desaparecida. Férias. Merecidas férias. Mas estamos de volta cheios de ideias. Para vários vídeos para vocês. Vamos botar esse canal a andar de novo. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que deveria ser mais comentado e não é tão debatido quanto deveria. Então, nós vamos falar sobre visagismo, né? Que é, como a Karine falou, não vou querer pular etapas aqui, mas é um conceito que falta um pouco, inclusive em relação aos profissionais da área de estética e odontologia. E acho que a gente pode esclarecer algumas coisas aqui, inclusive para orientar os pacientes a saberem o que eles precisam, né? Tá bom, então o visagismo surgiu lá em 1937 com um maquiador e cabeleireiro francês que viu que era possível destacar a beleza de qualquer mulher. Ele percebeu que determinados cortes de cabelo, determinadas maquiagens ficavam melhor, maquiagem X ficava melhor no rosto de tal forma, ou tal cabelo ficava melhor no rosto redondo, por exemplo. E aí surgiu esse conceito de visagismo, que é a gente olhar para a pessoa e interpretar, digamos assim, entra um pouco de coisa freudiana nisso, de interpretar um pouco a personalidade da pessoa através de traços do seu rosto. Está descrito em 5 elementos, que são a maquiagem, o corte de cabelo, a coloração, a sobrancelha e aquilo tudo que completa a face. Exatamente. Tá? Então esse conjunto, sim, nesses 5 elementos representa o visagismo, que veio para o Brasil na primeira década de 2000, com um artista plástico, inclusive. Certo. Então, o que a gente tem que entender nisso é que, assim, qual é a conclusão que se chegou, né, durante todos esses anos de estudo dessa área? Que o rosto reflete muito, não é que ele reflete a personalidade, mas ele transmite certos sentimentos para as outras pessoas baseados no seu formato, angulação, tamanho de queixo, tamanho de malar, esse tipo de coisa assim, né? Esse tipo de estrutura anatômica de cada paciente. Mas ele representa as características físicas e até psicológicas de cada indivíduo. Exatamente, esse é o ponto que a gente tem que entender. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, rostos ovais, rostos mais arredondados, mais delicadinhos, ele recebe o nome de um rosto melancólico, tá? Eu vou citar alguns exemplos aqui meio avulsos, a gente vai tentando explicar isso, né, devagarinho. Que são rostos assim, o rosto redondo é considerado pelo visagismo um rosto mais elegante, um rosto mais calmo, mais sofisticado, mais sutil. Quem tem o rosto assim é aquela atriz, a Liv Tyler. Eu vou ver se eu coloco as fotos das pessoas dessas. A gente vai falar. A gente vai colar depois ali. Depois eu monto em cima para vocês entenderem. Mas a Liv Tyler é uma que tem um rosto que é considerado dentro do visagismo como um rosto melancólico. Isso não é pejorativo, tá? É o nome, é a definição, é a característica, é a descrição do tipo de rosto dela. Ou outra nomenclatura é o ovalado, que daí fica mais fácil de entender. Exato, rosto ovalado e tal, a gente vai entender dessa forma. Eu vou depois citando eles no decorrer pra gente não ficar botando um monte de foto de gente, ficar uma coisa muito acadêmica e não ficar tão interessante assim. Mas é basicamente isso, é entender esse tipo de coisa. É um rosto romântico, é um rosto queridinho, ele representa uma coisa mais sutil. Vamos já que começamos a falar disso, vamos pegar um rosto completamente diferente, um rosto quadrado, um rosto angular, com ângulos, com estruturas bem definidas. Ele é chamado dentro do visagismo de uma face colérica. Não é que a pessoa seja necessariamente brava, mas é o que se chama de rosto colérico, que é o rosto de uma pessoa que demonstra determinação, força,
de postos de comando. Podemos dizer que ele é o oposto do Exatamente, lado, exatamente. Né? Ele seria uma característica de um rosto oposto ao melancólico, seria o colérico, né? Inclusive, esse é um rosto que hoje em dia está na moda. Depois a gente vai entrar nisso também, que é o rosto da Angelina Jolie. O da Angelina Jolie não seria o retangular? Não, ela tem um rosto retangular, mas é colérico. É que assim, vamos tentar também deixar uma coisa mais clara. Essas definições, elas não são estanques, elas não é uma gavetinha que tu tira uma pessoa com o rosto colérico de dentro. Sim, tanto que eu tô toda hora perguntando qual é o formato do meu rosto e eu não sabe dizer. Eu ainda não sei dizer. Pois é, então, a gente ia falar mais da Meryl Streep, por exemplo. A Meryl Streep é uma pessoa que tem um rosto que a gente não consegue definir muito bem o formato dela dentro da área do visagismo. Ela tem um rosto... O que faz com que ela, como atriz, se encaixe bem em qualquer papel. Exatamente. Porque ou ela consegue fazer uma pessoa triste, ela consegue fazer uma pessoa feliz, ela consegue fazer uma vilã. Ela fez agora tô tirando de cabeça, tá? O Diabo Veste Prada. Sim. Ela fez uma pessoa de posto de comando. Exato. Era como se ela tivesse muito poder. Né? E por outro lado, ela fez uma série de comédias românticas também. Eu não acompanho a carreira dela, tá? Eu tô indo mais ou menos assim que eu me lembro, mas ela fez muitas comédias românticas e fez o Diabo Veste Prada. Quer dizer, ela fisicamente... Diabo Veste Prada, quem não assistiu diversas vezes? Eu assisti com você. Mas tudo bem. Mas não é não é o ponto. Não é o ponto, mas tudo bem. Mas ele funciona muito bem porque a gente quer explicar aqui, eu acho, né? Então, essas características anatômicas e pessoais das pessoas fazem com que elas transmitam certos sentimentos. A Rihanna, por exemplo, a Scarlett Johansson. Não sei. Eu não sei pronunciar o sobrenome, mas enfim, é isso. Essa que está na tela agora, eu vou colocar para vocês. Ela tem um rosto triangular. Que para mim é um dos rostos mais bonitos, é um dos formatos mais bonitos que tem. E exatamente uma questão de gosto, né? Uma questão de preferência. Exatamente. Mas ela já passa a Rihanna, Scarlett Johansson, tinha mais uma menina, mais uma cantora que me foge agora. Daqui a pouco eu me lembro. Elas são pessoas mais extrovertidas, perdão. Transmitem mais alegria, mais energia, são pessoas mais dinâmicas. Ela passa essa impressão, não que elas sejam assim, mas é essa imagem, é isso que elas passam, essa imagem que elas passam, tá? A gente tem a Olivia Wilde também, que fez House. Que ela fez House. Ela tem um rosto quadrado, ela é bem quadrada, né? Bem também quadrada. Tá na tela, bem quadrada. Já passa uma sensação de uma pessoa mais diplomática, uma pessoa mais serena, entende? Então, resumo da ópera: o formato do rosto da pessoa, essa avaliação do formato do rosto da pessoa é o que é o visagismo, né? A capacidade da gente pegar o rosto da pessoa e conversar com ela. E quando o teu paciente chegar até você conseguir distinguir quais dos tipos de rosto ele tem. Exatamente. E o que é possível trabalhar em cima desse Exatamente. rosto. Quais são os procedimentos que a gente consegue alcançar e não mudar a pessoa, mas destacar a beleza dela. Que foi exatamente o que o maquiador e cabeleireiro francês quis mostrar quando ele lançou o visagismo lá em 1937. Quer ver uma coisa? Tem uma atriz chamada Rooney Mara. Espero que eu esteja falando certo o nome dela. Rooney Mara. Se vocês olharem, eu vou botar também a foto dela. É uma pessoa que transmite aquele ar de elegância, de delicadeza, né? Calma, de sofisticação. É a atriz que faz o papel de uma princesa, não sei, alguma coisa assim. Se essa pessoa vier no meu consultório e ela quiser que eu faça, que eu transforme, porque a gente consegue fazer isso, eu transforme o rosto dela no rosto quadrado. Às vezes o quadrado para um triangular já é mais difícil. Exato. Agora um triangular para um quadrado, com os meios que a gente tem hoje, a gente consegue fazer. Mas a gente consegue fazer quase tudo, na verdade, né? Mas só a estrutura óssea que daí não vai ficar para nós, talvez um cirurgião plástico. Mas o ponto é assim, a gente vai estar, o rosto da pessoa é o cartão de visitas dela, né? Eu vou estar alterando o cartão de visitas dela.
E isso pode não ser o adequado. Né? A gente não quer isso. A gente só quer destacar o que já é belo. Deixando todas as mulheres, ou até os homens. Deixa eu abrir um parênteses. A gente está usando só mulheres como exemplo aqui agora. Sim. Tá? Mas isso vale para homens também. Tá? Por favor, de repente, para não deixar um vídeo tão longo, a gente faz um vídeo falando sobre visagismo masculino no próximo. Podemos fazer mais adiante. Né? Falar sobre... Deixa eu abrir um parênteses antes que eu me esqueça. Que eu tinha notado isso para falar e eu tô sem nada aqui. Essas características... Mentira que ele tá colando. Não, eu tô colando só algumas coisinhas aqui dos nomes das atrizes, que algumas eu não lembro. Eu vou apagar só para não dizer que eu tô colando aqui, tá desligado. Isso de rostos ovais, quadrados, triangulares e tal, isso não vale só para rosto, cabeça e pescoço, isso vale para dentes, inclusive. A gente pega uma pessoa... Eu vou ter que abrir a cola de novo. Uma pessoa colérica, por exemplo, eu não posso fazer dentes muito delicados. Ela vai ter dentes mais... Não é que ele não sabe, tá, gente? É que ele não decora o nome de pessoa. E nem fisionomia, tá? Não, isso... É um profissional que a gente sai na rua e eu tenho que cutucar. É a tua paciente. Desculpa, gente, por favor. Não é isso, é que... Em compensação, eu chamo ele de posto de cultura inútil, porque ele sabe um monte de coisa que a gente não decora. A gente vai sempre tentar fazer dentro das características físicas do paciente, desse cartão de visitas que a gente diz, que é justamente essa imagem que o paciente passa, essa sensação que o paciente passa para a gente tenta sempre fazer os procedimentos mantendo essas características. Agora vem um ponto importante, acho que é o ponto-chave de tudo que a gente está falando hoje, para o nosso vídeo não ficar um vídeo de horas. Que já tá ficando. Já tá, não tenho nem ideia quanto tempo deu de vídeo. Por que isso é importante? Como eu falei antes, o rosto da moda agora é o rosto da Angelina Jolie. Então as mulheres elas têm buscado aqui no consultório fazer mandíbulas quadradas, tá? Mandíbulas maiores que tornam o rosto delas quadrado. Então a gente senta com o paciente, conversa com ele. A anamnese não é só perguntar se o paciente tem doença ou se o paciente... Não, a gente tem que saber como o paciente é. E aprender a dizer não. E aprender a dizer não, querer. Não, ou ao menos orientar muito bem o paciente para ele ter absoluta certeza do que ele quer. Entende? Porque assim, uma pessoa com um rosto super delicado, de traços delicadinhos, ela passa uma imagem para as pessoas. Se ela segue no consultório com um zigomático marcado com a mandíbula desse tamanho, pode até ficar muito bonito. Lembrando que muitas saem do consultório com edema e postam aquela coisa. Postam as fotos, mas não é aquele o resultado. Sem dúvida nenhuma. O resultado não é o pós-imediato. O resultado é aquilo que tu vai buscar uma semana depois. 15 dias depois. 15 dias depois. Mas o ponto do visagismo é o paciente tem que ter esse tipo. O paciente e o profissional, principalmente o profissional, ele tem que ter a capacidade de orientar o paciente e dizer: olha, a gente pode fazer, transformar teu rosto, teu rosto oval no rosto quadrado, a gente pode fazer isso. Mas a impressão que tu vai passar para as pessoas em geral vai mudar, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Uma pessoa com o rosto muito delicado, que está procurando um cargo de liderança numa empresa, vai ser uma CEO de uma empresa grande, meu rosto é muito delicadinho, as pessoas não me levam muito a sério, elas me olham e não me levam realmente a sério. Então vamos te deixar um rosto mais marcado, um rosto mais quadrado, um rosto que passa uma imagem de liderança. Nesse aspecto seria uma vantagem, mas independente disso, isso tem que ser muito, muito, muito bem conversado com o paciente para evitar... São muitos requisitos que levam para fazer uma mudança tão brusca, tão grande. Então não é, por exemplo, tu ir no biomédico, ou tu ir no dentista, ou tu ir no cirurgião plástico, que seja, e dizer, eu quero a mandíbula da Angelina Jolie. Tá, eu sei que tu quer, mas assim, olha só, daí a gente explica toda essa conversa que a gente está tendo aqui com vocês agora, a gente tem com o paciente para ele entender isso aí. Se depois de tudo isso aí, ele ainda, pelas razões dele, porque a estética é uma questão pessoal, ele ainda quiser, bom, tudo bem, então a gente faz. Claro que é a busca da autoestima, então a pessoa tem que se sentir muito bem, tem que saber exatamente o que ela está fazendo e por que está fazendo, né? O visagismo também entra em coisas que a gente está falando muito de mandíbula, e de zigomático, de preenchimentos.
mas ele entra nas remodelações também. Como eu já citei antes, até cabelo. Cabelo, A maquiagem. sobrancelha, que vai combinar com me fugiu o termo, por isso que eu tenho que ter cola. Eu nem pensei nisso, mas depois eu vou me lembrar. A cor da roupa que tu usa, por exemplo, quando tu vai numa reunião de negócios. Para isso que já existem profissionais para Exato. testar a cor com a pessoa. Exatamente. Elas vão lá no seu closet, no seu roupeiro, pegam suas roupas e fazem A cor um da estudo para ver se ela combina com a pessoa. Às vezes tu usa um tom de vermelho e ele parece que você tem olheira. Exatamente. Você muda de cor e não existe aquela olheira não está ali. Então entra também. Exato, tudo isso é um conjunto de fatores. Existe a roupa certa para ir numa reunião de negócios, por exemplo, que vai te passar, vai te empoderar mais, né? Existe o calçado certo para ir, tanto para homem como para mulher. E isso vale também para esses detalhes, essas estruturas faciais todas. A gente fez um vídeo de bichectomia ano passado. Faz muito tempo. Ali atrás. Faz uns meses atrás a gente fez um vídeo de bichectomia, tá no canal também, se vocês procurarem. A bichectomia é um procedimento que altera a formato de rosto. Querendo ou não, ele vai mudar o formato de rosto. Ela é muito controversa. Né? Algumas pessoas acham o máximo, outras não acham. A gente tentou explicar tudo naquele vídeo, acho que tá tudo bem claro. No vídeo da bichectomia. Voltem lá e assistam, que é bem legal. Dá uma olhadinha lá que é legal. Mas ele entra nessa parte do visagismo também. Que, por exemplo, tem pacientes que a gente... Que inclusive a famosa... A Olivia Wilde, que a gente estava falando, que está aqui, eu tô vendo ela aqui. Sim. Ela é uma paciente que se desse no consultório para fazer bichectomia, eu tentaria convencer ela ao máximo a não fazer. Que ela já tem um rosto quadrado, ela tem aquelas covinhas, ela tem tudo. Em compensação, a Angelina Jolie, a gente sabe que tem. Ela fez. Então ela marcou ainda mais o rosto quadrado dela, ela deixou mais quadrado ainda o rosto dela com a bichectomia, para dar ainda mais esse ar, esse empoderamento dela, esse ar de liderança. E por mais que a gente ache que existe muita mudança no rosto da Angelina Jolie, não, tá? A gente pega fotos da mãe dela e da filha dela, que é uma menininha ainda, e são as três iguais. Não existe preenchimento de boca aqui, como muita gente diz. Tá? Mas ela fez bichectomia. Mas a bichectomia existe. Ela fez bichectomia justamente para deixar o rosto dela mais quadrado. Mais marcado, mais empoderado. Que é o que dizem no mulherão. E cá entre nós foi uma excelente indicação. Ficou muito bom. A bichectomia dela ficou muito boa pro rosto dela. Mas a gente está voltando ao vídeo anterior, então acho que nós não precisamos entrar de novo em bichectomia aqui, né? Não. Mas outra coisa, os lifts de sobrancelha, os faciais, que a gente faz também, entra nessa parte de visagismo bastante. Enfim, quase todos os procedimentos estéticos... Todos eles entram. Invasivos ou não, Deixa eu fechar com tô no finalzinho já, né? Deixa eu entrar com uma coisa. Acho que sim, para não ficar tão cansativo. Não ficar tão cansativo. A boca, o tamanho da boca é importante nessa conversa, porque assim, a paciente que ela, sabe aquela paciente de pele bem clarinha, aquela assim, bem caucasiana mesmo, ela vem e ela quer a boca da Rihanna. Isso não combina nem com a personalidade da pessoa e nem com o biotipo da pessoa. Então, esse tipo de coisa também, a gente deve... Eu entrei agora, me lembrei disso agora, porque a gente tem visto muita coisa... E parece que acaba parecendo que todas as pessoas saíram de uma mesma máquina. Exatamente, igualando todas elas. É o que a gente fala, o lance da moda da mandíbula da Angelina Jolie. A gente não pode querer ser uma atriz, um cantor, ou aquele artista que a gente ama, sendo que não... caracteriza com a gente, com a própria personalidade da gente. Então, basicamente a gente tem que salientar a nossa própria beleza. Basicamente é isso. Visagismo é a gente poder perceber e entender o paciente, não só visualmente, mas como um pouco de psicologia nessa história toda. Sim. E tudo que a gente trabalhar em termos estéticos do paciente, seja dentro da clínica ou seja no corte de cabelo, que isso realce, que isso sublinhe as características do paciente. Eu acho que o caminho é esse e é isso que a gente tem buscado fazer tanto aqui. E eu acho que é isso por hoje, né? Deu já de vídeo, né? Porque esse assunto dá pra gente ficar debatendo um tempão.
Mas ele vai ficar muito longo e cansativo, então... A gente tem sempre a caixa de comentários embaixo, que vocês podem fazer perguntas. Por favor, façam perguntinhas. Botem as suas dúvidas e os seus comentários e... Ou, se vocês quiserem algum... Até suas críticas, vão lá. Podem xingar, mas não esquece de apertar no azulzinho e dar uma curtidinha, que nós vamos gostar. E quiserem algum assunto de vídeo diferente, coloquem embaixo também. A gente pensa com carinho. Vamos tentar cobrir todas as áreas que o pessoal queira ouvir a gente conversando aqui. É isso aí. Certo, gente? Muito obrigado por terem assistido, aguentado a gente durante esse... Nem sei, ficamos um tempão conversando aqui. Ficamos um tempão. Mas a gente se encontra de novo no próximo vídeo. Beleza? Um abração.